Desculpa, não aguentei não, gente. Sou doceira. Onde tem doce eu tô, adoro. Olha que belezura, gente. Tá de comer tudinho, né? Tudo de verdade, viu? Não é cenografia, não. É de verdade, Tá de comer tudinho, não dá? Uma belezura. Gente, essa é uma das histórias que eu mais gosto. Principalmente quando as gostosuras, né? Você fica imaginando? Imagina, gente, você encontrar no meio do caminho uma casa coberta de doce. Nossa Senhora, me esbaldava. Hoje você já sabe, né? Qual que é a nossa historinha? João e Maria. Essa todo mundo conhece, né? Não tem aquele. Você já escutou, você já contou, não interessa, mas de alguma forma você já teve contato. Agora, o mais interessante é o resultado, né? É o que os espíritos Mihaly Face e Friedstein explicam no livro Era uma Vez para Adultos. Uma belezura só, gente. Se ainda não adquiriu, adquire lá. Lá no chat ao vivo tem o site, também na descrição do vídeo. Você acessa, recebe pelo correio. Isso mesmo, ainda ajuda a Fraternidade Sem Fronteiras e a divulgação do Evangelho de Jesus. Mas vamos deixar de trololó e vamos contar a nossa história, né? Olha, as balinhas ficam caindo da gostosura da árvore, né? Amadurece e cai, né, gente? Então vamos lá. João e Maria. Era uma vez um lenhador muito pobre que morava perto de um bosque. De sua primeira mulher, já falecida, haviam restado 2 filhos, João e Maria. Com a segunda esposa, eles não tinham filhos. Uma noite, durante um período de grande fome e escassez que assolou a região, o lenhador disse à mulher atormentado: "Como vamos fazer para alimentar essas pobres crianças?" "Amanhã", disse a mulher, "levaremos as crianças ao meio do bosque e faremos com que fiquem esperando até terminarmos o trabalho do dia. Porém, não voltaremos para buscá-las e assim nos livramos delas." "Nunca, jamais entregaria meus filhos aos ursos e lobos", exclamou o pobre lenhador cheio de dor. "Então, nós 4 morreremos de fome. Além disso, em vez de serem comidos pelos lobos, quem sabe não são recolhidos por alguma pessoa caridosa." A mulher insistiu tanto que acabou convencendo o homem. Como os meninos estavam acordados por causa da fome que sentiram, ouviram a conversa dos pais. "Estamos perdidos", disse Maria, chorando desconsolada. "Não se preocupe, irmãzinha", respondeu João. "Conheço um remédio para o mal que nos ameaça." O menino levantou-se com cuidado, abriu a porta e saiu sem fazer barulho. À luz da lua, os pedregulhos brilhavam como prata. João encheu os bolsos com eles e se voltou para trás nas pontas dos pés. Então ele disse à irmã: "Não tenha medo, Maria, porque achei o que precisávamos." A menina se sentiu consolada e os 2 adormeceram. De manhã, a madrasta foi acordá-los e disse: "Nós vamos até o bosque. Cada um leve um pedaço de pão, mas não coma de uma vez, porque deve durar o dia todo." João, que tinha os bolsos cheios de pedras, deu o pedaço de pão para sua irmã guardar.
Quando começaram a andar, o menino foi ficando para trás. Seu pai percebeu e disse: "O que foi, João? Você sempre corre na frente e hoje está se arrastando?" João deu uma desculpa e continuou atrás, para deixar no caminho as pedrinhas brancas. Quando chegaram ao meio do bosque, a madrasta disse às crianças: "Vocês ficam aqui apanhando lenha. Seu pai e eu vamos cortar um grande carvalho longe daqui. Voltamos à noite para buscá-los." As crianças ficaram sozinhas e obedeceram. Quando se cansaram, assentaram-se e começaram a comer seu pão. A noite finalmente chegou, mas seus pais não os foram buscar. Maria começou a soluçar amedrontada, pois ao menor ruído achava que era o lobo se aproximando. "Acalme-se, Maria", disse João. "Quando a lua aparecer, iremos embora." Quando a lua surgiu, João pegou sua irmã pela mão e, depois de procurar com atenção, achou as pedrinhas brancas que havia jogado e reluziam como moedinhas novas. Seguindo seu rastro, chegaram em casa, onde o pai chorou de alegria ao vê-los. Ele disse que não havia dormido a noite toda, imaginando que podiam ter sido devorados pelas feras. A madrasta fingiu alegrar-se com a volta das crianças, danada ela, mas a verdade ficou muito desapontada. No dia seguinte, o homem caridoso deu-lhes algum dinheiro, mas logo o dinheiro acabou e a pobreza voltou a reinar na casa. "Estamos outra vez ameaçados de morrer de fome", disse a mulher. "Temos apenas 2 pães em casa e não resta 1 centavo. Precisamos nos livrar das crianças." "Não podemos esperar os pobrezinhos terminarem seus pães", disse o marido. "Quando já não tiverem o que comer, ficarão tão fracos que não poderão caminhar. E como os levaremos ao bosque?" As crianças ouviram tudo como da primeira vez. O mais velho levantou-se e pensou em procurar novas pedras, mas dessa vez a madrasta havia trancado a porta. "Deve ter descoberto o que ele fez, né, gente?" "Não importa", disse ele a Maria. "Tenho outra ideia e o bom Deus nos ajudará." Era confiante o menino. De madrugada, quando partiram a caminho do bosque, João ia deixando migalhas de pão. Oh, gente, que inocência! No meio do bosque, a madrasta fez a mesma recomendação de outra vez, depois levou quase à força o pai, que os abraçou várias vezes antes de os abandonar. Depois de apanharem uma boa quantidade de lenha, as crianças se assentaram e Maria repartiu com seu irmão um pedaço de pão. A noite chegou e, como ninguém apareceu para buscá-los, Maria teve medo outra vez. Quando a lua surgiu, João abaixou-se para procurar as migalhas de pão. Para sua surpresa, os pássaros as haviam comido durante o dia. As crianças encontraram um caminho, mas como não era o que procuravam, acabaram se perdendo. Depois de andarem muitas horas, os irmãozinhos deitaram-se exaustos sobre a relva e dormiram. Ao despertarem, acalmaram a fome com algumas frutas silvestres e continuaram procurando o caminho de casa. No terceiro dia, encontraram uma casinha que tinha paredes feitas de bolo e janelas de açúcar. Ai, dá água na boca. João arrancou um pedaço e disse: "Tome, irmãzinha, como recompensa por tudo que acaba de sofrer." De repente, ouviram uma voz de dentro da casa que dizia: "Quem está comendo minha casinha?" "É o vento que faz barulho nas janelas", respondeu João depressa. E arrancou um pedaço maior que o primeiro, enquanto cravava os dentes um pedaço de bolo que havia tirado da parede.
A porta se abriu e apareceu uma velha assustadora. Amedrontadas, as crianças deixaram cair os doces. Mas em vez de repreendê-los, a velhinha sorriu e disse: em minha casa há muitas guloseimas. Entre meus filhos e poderão comer à vontade. Famintas, as crianças nem perceberam os dentes compridos e pontudos da velha e acabaram entrando na casa. Comeram frutas, bolos e bombons. Depois a velha levou-os a um quarto onde havia 2 camas bem limpinhas. As crianças deitaram-se e dormiram profundamente, sem saber que a velha era uma bruxa, dona de uma casa de doces, feita para atrair crianças e as devorar. Bem cedinho, a velha anfitriã entrou no quarto, apalpou as crianças e as achou muito magrinhas. Quando despertaram, a bruxa levou João para o curral e, com muita astúcia, convenceu-o a entrar numa jaula. Depois, mudando o tom, disse à pobre Maria com voz estridente: vamos, sua preguiçosa, é hora de trabalhar. Vá até a cozinha e prepare o almoço. Quando estiver pronto, leve um prato para seu irmão. Quero que ele engorde, pois vou comê-lo. A menina desfez-se em lágrimas e implorou perdão de joelhos para o seu irmão. A bruxa, porém, ameaçou matá-la e comê-la primeiro. Maria teve de obedecer e, quando o almoço ficou pronto, a velha levou pessoalmente a João. Assim, ela continuava tratando de engordar o menino. Cada vez que a velha ordenava que pusesse um dedo para fora da jaula, o menino colocava um ossinho de frango. Que estranho, dizia a bruxa. Esse menino come tanto e continua tão magro. Depois de um mês, ela cansou de esperar e disse à menina: amanhã é meu aniversário e quero comer um belo assado. Vou almoçar o seu irmão, gordo ou magro. Como também preciso de pão, quero que esquente o forno e prepare a massa. Maria, com o coração oprimido pela angústia, disse: era melhor ter sido devorada pelas feras que ajudar essa horrenda bruxa a preparar a morte do meu irmão, tadinha. Quando acendeu o fogo, a velha chegou e abriu a porta do forno. Não sei se está no ponto, disse ela. Entre no forno e diga se está quente. Acabava de pensar que carne de menina assada poderia ser uma iguaria apetitosa. Essa bruxa também quer tudo, né, gente? Mas no feroz olhar da velha, a menina adivinhou seu destino e respondeu. Maria era muito esperta. E como vou subir até o forno sendo tão pequena? Mas você é muito tonta mesmo, vou ensinar, gruiu a velha. E subindo numa cadeira, aproximou-se da boca do forno. Está vendo? Perguntou, preparando-se para descer. De repente, Maria, em seu esforço desesperado, empurrou a velha para dentro do forno, fechou a porta e trancou o ferrolho. A bruxa começou a dar gritos e implorou a Maria que abrisse, dizendo que perdoaria João e lhe daria uma porção de coisas belas. A menina não deu importância às promessas da bruxa. Foi até o curral e libertou seu irmão, chorando de alegria. A velha morreu queimada e as crianças encontraram na casa uma fabulosa fortuna em ouro e pedras preciosas. Por fim, encheram um grande cesto com provisões e partiram a caminho de casa. Ao sair do bosque, eles chegaram a um rio. Não havia ponte nem barco para atravessar,
mas um belo cisne nadava majestoso perto da margem. Pode nos levar a outra margem, por favor? Pediu Maria com voz doce. O cisne se aproximou, a menina montou sobre ele e chegou a outro lado. Depois o cisne voltou para pegar João. Em todo o longo caminho que percorreram, eles encontraram pessoas bondosas que os ajudaram a achar a direção de casa. Ao chegarem, enxergaram seu pai à porta, terrivelmente triste e desolado, chorando a perda de seus filhos e amaldiçoando-se por ter escutado os maus conselhos de sua mulher. Essa havia morrido ao quebrar a cabeça e 7 costelas descendo de uma árvore. João, Maria e seu pai uniram-se num forte e longo abraço que parecia não querer acabar. As crianças entregaram a seu pai as riquezas que haviam encontrado na casa da bruxa e eles viveram tranquilamente por muitos anos. Nossa, gente, essa historinha, assim, todo mundo conhece, mas tem uns detalhezinhos, né, que é gostoso, que dá muito pano pra manga, né, pra poder discutir, conversar. Quem que vocês acham que vai fazer hoje o nosso seminário, hein? Hoje também não vou dar spoiler, não. Tô aprendendo com as coisas da internet, spoiler, não vou dar, não. Nós vamos descobrir junto, tá bom? Vou ficar aqui sentadinha, comendo meus docinhos, enquanto eu assisto o seminário. O que você vai comer? Pipoca, docinho, acompanhando João e Maria, hein? Então vamos assistir. Bem gostoso. Depois eu volto. Boa noite, queridos amigos! Sejam bem-vindos ao nosso seminário João e Maria. Eu sou a Casa de Doces, que vivia na floresta junto com a bruxa má. É uma alegria podermos estar reunidos nessa noite para podermos refletir em torno desse conto infantil que pela tradição oral foi passando de geração em geração, conhecida em quase todo o mundo, mas ficou realmente divulgada através dos irmãos Grimm, que coletaram essa história e puderam registrá-la, trazendo ao conhecimento de todo mundo. Nela tem 2 crianças, que são os personagens principais, João e Maria, que nos oferece diversas nuances de análise, de entendimento em relação à vida. E com o auxílio do livro Era Uma Vez para Adultos, nós vamos refletir em torno deste conto, com o auxílio dos benfeitores espirituais Fritz Schein e Michal Fassa, que pela mediunidade de Wellerson Santos pôde nos trazer diversos capítulos refletindo em torno dessa mensagem. O conto, ele se inicia com uma família que vive em precárias condições. E daí nós já percebemos uma grande diferença deste conto com outros contos de fada, porque mostra uma outra realidade social. Nós temos em João e Maria
a pobreza ali definida, onde eles viviam na casinha no meio de uma floresta, com seu pai e a sua madrasta, passando por imensas dificuldades financeiras. Para nós termos uma ideia, eles não tinham o necessário para a sobrevivência. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, chegou um dia a afirmar que nós deveríamos ter vergonha de viver em um mundo onde as pessoas morrem à fome. Na atualidade, a fome é uma realidade. Encontra-se em quase todos os países, em alguns deles, muita escala, em grande escala. Para nós termos uma ideia, segundo dados estatísticos fornecidos pela Organização Mundial de Alimentos, a FAO, a cada 5 segundos, uma criança morre esfaimada na Terra. São dados alarmantes em um mundo onde existe tanto desperdício, inclusive de alimento, e nós vivemos como se isso não fosse uma realidade. Mas disse popularmente, inclusive essa frase é que dá título ao primeiro capítulo em torno de João e Maria, que a fome não tem moral. Quando a fome bate a porta, o indivíduo às vezes é capaz de perder a sua dignidade, principalmente quando diz respeito à sua família, aos seus filhos, principalmente quando eles são pequenos. No entanto, é uma situação muito equivocada, porque uma realidade, ela não justifica os erros que vamos tomar em detrimento daquilo que nós estamos vivendo. Claro que não devemos julgar a quem quer que seja nas suas escolhas, mas é preciso que nós avaliemos o nosso comportamento diante das circunstâncias que nós somos convidados a passar. No conto, a madrasta de João e Maria, ela convence o marido a renegar os seus filhos, a entregá-los na roda da vida, porque eles não teriam mais condições de poder oferecer a eles o básico, aquilo que seria para a sobrevivência, ou seja, a alimentação. E aqui nós temos um ponto de análise também na história de João e Maria, porque na vida real, a história, ela também se torna uma vivência do dia a dia. Muitas famílias entregam seus filhos, às vezes para adoção, outros colocam os filhos nas ruas da cidade para mendigar, para trabalhar de maneira a trazer os recursos financeiros para dentro do lar. E alguns outros são capazes de descartar os seus filhos como se fossem objetos em latas de lixo, em locais ermos, trazendo um profundo sofrimento para todos aqueles que estão envolvidos naquela situação. Uma atitude como essa, perante as leis humanas e também perante as leis divinas, não existe justificativa. E aqui nós não estamos julgando a ninguém, porque cada um responde pelos seus próprios atos. Mas o Espiritismo vai nos explicar que essas provas ou expiações pelas quais nós passamos é uma necessidade para o nosso crescimento espiritual,
para que possamos juntos vivenciar aquela experiência e retirar dela um grande aprendizado. Nenhum sofrimento é maior do que a nossa capacidade de poder suportar, porque do contrário, Deus seria injusto. Mas será fácil vivenciar a fome? Porque muitos de nós falamos sobre a fome, eu sou uma casa de doces, mas não vivenciamos. Muitos de nós temos o verso de dizer aquela famosa frase: estou morrendo de fome, mas na verdade estamos com apetite. Porque a fome é quando ficamos algumas horas, dias, sem se alimentar e o nosso organismo vai sofrendo com aquela situação. Então, somente quem a sentiu um dia na vida sabe o que ela pode significar. E ainda mais o que será para um pai, para uma mãe, que vê os seus filhos definharem a fome. Mas quando a família, ela busca na intimidade da alma aquela força necessária para poder vivenciar a situação, sabe vivenciar a experiência com obediência, com resignação, aceita os desígnios de Deus e, sobretudo, luta por melhorar, porque às vezes também nós caímos na ociosidade, do desejo que caia do céu tudo aquilo que nós necessitamos, a nossa jornada, e é preciso nós buscarmos os recursos. A misericórdia divina, ela sempre se apresenta, oferecendo recursos para que de alguma forma nós tenhamos condições de solucionar aquele problema ou pelo menos de amenizá-lo. Dentro das nossas possibilidades, cada um de nós, inclusive, podemos contribuir, podemos fazer a nossa parte, oferecendo pelo menos um prato de comida. Porque há várias maneiras de poder ajudar. Cada um sabe a forma que pode contribuir. E quando nós nos unimos, quando a sociedade ela começa a perceber que juntos podemos fazer muito mais, realizar muito mais, os recursos eles se tornam muito mais avantajados, cada um fazendo aquilo que está ao seu alcance. Há inclusive um ditado popular africano que fala muito a respeito dessa realidade, e na África nós sabemos que há um índice enorme de mortandade por causa da fome, inclusive infantil. E o ditado diz: se quisermos ir rápido, deveremos ir sozinhos. Mas se queremos ir mais longe, precisamos seguir acompanhados. Quando nós estamos juntos, nós podemos realizar muito mais. Tem sido dito, mas é muito bom repetir nas nossas reflexões em torno dos contos infantis, que toda história ela oferece diversas possibilidades de entendimento. E isso abre campo para que nós todos possamos meditar em torno do que João e Maria vêm nos trazer para a intimidade do nosso coração. A fome não é um motivo para o abandono dos filhos. Em uma visão psicológica, a ação da madrasta e do pai, simbolicamente, podem significar também uma outra postura, que é a do desejo de que os filhos pudessem se libertar. Libertar daquelas amarras familiares, no sentido de que pudessem alcançar a sua
emancipação. Aqui é preciso nós explicarmos de forma muito clara para que não haja mal-entendidos. Nós não queremos dizer que os pais devem expulsar os filhos de casa quando estão passando pela experiência difícil, seja da fome ou qualquer outra situação. Não é isso que nós estamos dizendo. O que a mensagem quer nos trazer é que numa outra análise de situação da história, no entendimento mais aprofundado, que esse desejo da madrasta que convence o pai a libertar os seus filhos, a levá-los para a floresta, para que eles pudessem seguir o seu caminho, é também uma possibilidade de entendimento de que devemos cortar estes elos no sentido de emancipar os nossos filhos, torná-los dependentes. Porque é muito natural que os genitores tenham essa resistência. Tanto é que o pai não desejava. A mãe já havia falecido e a madrasta é que toma esse papel difícil. De alguma forma, ela queria que os filhos do seu marido, João e Maria, pudessem ficar dependentes, pudessem buscar o seu próprio sustento, inclusive porque a família estava passando por dificuldades. Então a espiritualidade, ela vem nos convidar nessa mensagem a meditarmos nas relações que temos com os nossos filhos. E esse desejo de deixá-los sob a nossa dependência, sob a nossa custódia, sem liberá-los para que tenham as suas experiências no dia a dia. E nós percebemos, pela história que foi contada pela vovó Luzia, que houve duas tentativas para que João e Maria pudessem ter a sua emancipação. E quando eles percebiam as crianças, que aqui é uma simbologia também dos filhos, sejam eles adultos na fase da adolescência, eles percebiam que iam alcançar essa liberdade, eles recusavam-se. Então eles utilizavam-se de subterfúgios para poderem retornar ao convívio doméstico. E João, ele julgava-se muito esperto. Ele era o mais velho, achava que era o mais experiente, e ele sempre tomava a frente para que as decisões pudessem ser tomadas da forma que ele achava que era mais interessante. E ele acreditava mesmo que as suas ideias eram geniais. Queria resolver todos os problemas. Então, ao se apartar da família, ele deixou pelo caminho pedras para demarcar a estrada. Ele queria retornar sem nenhum tipo de percalço, sem nenhum tipo de dificuldade. Ele tinha medo de se perder. E não possuía ainda o alicerce. Ele ainda não tinha condições, do seu modo de ver, para o enfrentamento do lobo, das feras que viviam ali na floresta e que a vida muitas vezes nos apresenta no dia a dia, na simbologia dos obstáculos, das dificuldades que são naturais na nossa jornada evolutiva. Já Maria, sua irmã, era frágil, era dependente, inclusive, do seu irmão, não apenas dependente do pai e da madrasta, mas também do irmão. E ela não toma atitude, ela não tem opinião, ela apenas demonstra as suas emoções. Então ela tem pavor, ela tem medo, ela chora, ela se desespera quando estão sozinhos ali no meio da floresta. E as pedras que foram deixadas na estrada, que brilham durante a noite, são os resquícios que ainda permaneciam junto da família.
É aquele elo que não queria ser quebrado, não queria ser cortado. É aquela vinculação que ainda existia. Então, eles conseguem retornar para casa. Então, nesse instante em que eles retornam para casa, a madrasta, ela mostra descontentamento. Por quê? Porque João e Maria estavam insistindo com aquela situação da dependência. E aqui nós voltamos a afirmar de que a história não está dizendo que nós devemos nos apartar dos nossos filhos. A história está nos convidando, numa visão psicológica e não literal, para nós desprendermos emocionalmente. Tirar também essas pedras da estrada, para que os nossos filhos possam viver as suas experiências, possam se emancipar, inclusive espiritualmente. Então, quando eles retornam e a madrasta vê que eles estão junto da família de novo, ela diz para o pai, mas nós precisamos deixá-los na floresta, eles precisam ir, porque nós não temos mais condições de cuidar deles. E nesse segundo momento, João, ele vai utilizar-se do pão para poder demarcar o caminho. E simbolicamente, nesse instante, a família consegue aquilo que eles desejavam. Porque o pão é diferente da pedra. O pão, ele é perecível. O pão se acaba. E os pássaros vieram, comeram aquelas migalhas e as crianças ficaram perdidas na floresta. Quando chega a hora de nós seguirmos em frente, de desvincularmos com os nossos pais nesse sentido de poder realmente cortar esses elos para podermos voar mais alto, as experiências da vida vão ocorrendo como esse chamado, para que de uma forma ou de outra nós consigamos isso. Então os pássaros vieram comer uns pães e eles não sabiam voltar para casa. E ficaram perdidos. A história nos conta que João e Maria ficaram perdidos ali dentro da floresta. E nesse instante nós percebemos que muitas vezes os nossos filhos, quando vão voar mais alto, quando saem das nossas casas para buscar o estudo, numa outra cidade ou na mesma cidade, o primeiro emprego, muitas vezes ficam perdidos. Por não terem, às vezes, uma educação embasada, uma educação moral, religiosa, onde o processo se torna muito mais difícil, ou muitas vezes pelo medo de descobrir, de seguir em frente, de tentar para poder sair daquela situação em que se encontra. Então, naquele instante em que eles estão na floresta, João e Maria, eles são convidados à descoberta do mundo como ele é. Eles saem ali do reduto doméstico para poder encarar a realidade. Estão agora na floresta da vida. E a floresta da vida tem muito a ensinar. Com desafios, com obstáculos, com dificuldades. E quando nós estamos na floresta da vida, na personificação agora de João e Maria, é importante que sejamos sempre atentos para as nossas escolhas, para os nossos direcionamentos, para que nós não nos percamos ainda mais nos desvãos da estrada, enveredando por caminhos infelizes. E é preciso ter a bússola. É preciso
que nós possamos direcionar os nossos caminhos por meio principalmente da nossa consciência. A consciência, ela sempre dita normas, regras, afinal de contas, como está em O Livro dos Espíritos, na questão 621, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais onde está escrita a lei de Deus, eles respondem na consciência. Então todos nós, de alguma forma, sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Mas como não estamos acostumados a escutar essa voz interior, nós vamos então adentrando estes caminhos infelizes. E nesses direcionamentos nem sempre precisos, incertos, nós nos deparamos com situações muito mais difíceis. Mas quando nós fazemos o caminho mais acertado, com certeza a nossa emancipação espiritual, ela acontece muito mais rápido, muito mais cedo do que nós imaginamos. Existe um fato também muito curioso da história que passa despercebido aos nossos olhos quando nós escutamos ou lemos a história pela primeira vez, que é a presença na nossa vida da providência divina, que às vezes é desperdiçada. Porque na situação difícil e desesperadora que estava vivenciando aquela família, antes deles levarem os filhos para a floresta, eles tiveram em um momento a presença de um homem bondoso, que veio à casa deles para lhes poder ajudar com algumas moedas. Deus jamais desampara aqueles que estão em dificuldades. Jesus, no seu evangelho, ele chegou a afirmar: vinde todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É claro que esse auxílio, essa ajuda, ela nem sempre chega da forma que nós desejamos, da forma que nós idealizamos, mas como nós necessitamos para o nosso aprendizado. E como a providência divina às vezes surge de uma maneira inusitada em nossa vida, nós não conseguimos enxergar essa misericórdia, essa compaixão do nosso Pai para conosco, nos dando forças para nós podermos prosseguir. Quantas vezes na nossa jornada nós passamos por experiências tal e qual a família passou lá na floresta, com ajuda inesperada que chegou, trazendo recursos. Então, às vezes é um aperto financeiro e alguém faz uma doação. Às vezes o indivíduo está aturdido por um problema envolvendo a sua mente com dificuldades e um amigo traz uma palavra de bom ânimo. Às vezes nós estamos desempregados e surge uma oportunidade da recolocação profissional. Alguém está com fome e aquele outro, movido pela compaixão, oferece o prato de comida. Então, em momentos muito difíceis da jornada, o auxílio vai chegando de maneira inesperada, como um recurso benfazejo, trazendo-nos esperança de dias melhores. Que a divindade, ela segue sempre atenta a todos os acontecimentos. E como Jesus nos ensinou, que não cai uma folha de árvore sem que Deus o queira, é preciso sempre estar atentos a esse auxílio que vai batendo a nossa porta e que muitas vezes nós não percebemos, ignoramos, seguimos adiante, como foi o caso da família, que mesmo auxiliados naquele contexto, pelo ancião que chegou na casa deles, eles mesmo assim
quiseram ter aquela escolha de poder tirar os filhos de dentro do lar. Em um belo poema, conhecido mundialmente, Pegadas na Areia, Margaret Fishback Powers, que escreveu esse poema, ela conjectura que nas horas mais difíceis da nossa vida, quando nós acreditamos que estamos sozinhos, porque há somente uma pegada ali na areia, nas circunstâncias da nossa vida, é justamente nesse instante que o Senhor nos carrega no colo. O auxílio, ele sempre vem, sempre chega para poder nos estender a mão a fim de podermos prosseguir. Mas, retomando, quando nós alcançamos a nossa maioridade e, teoricamente, a emancipação ela chega a partir do momento em que nós começamos a ter a própria autonomia e saímos pelo mundo, quantas vezes isso se dá numa cata de prazeres? Porque quando nós nos libertamos dos nossos pais, quando atingimos a tão sonhada maioridade, muitos adolescentes dizem a todo instante aos seus pais: quando eu alcançar a minha maioridade, eu vou fazer o que quiser. O senhor vai ver, quando eu completar 18 anos, eu saio dessa casa. Então, ao ver-se livre, entre aspas, então aquele indivíduo quer ir à cata dos prazeres. E nessa busca incessante dos prazeres, quando nós vamos ter essas experiências em que realmente nos trazem situações muito desesperadoras, eis então que necessitamos fazer uma pausa para poder meditar, para poder realmente refletir de qual caminho vamos tomar e não entrarmos nos desvãos do caminho. Então, nessa cata de prazeres, nós vamos entrando por estradas menos felizes. Por quê? Porque queremos viver tudo aquilo que fomos reprimidos na fase da infância, da adolescência. E na floresta, perdidos nos diversos caminhos, nós nos deparamos com situações muito inusitadas. Então, João e Maria, na nossa história, vão se deparar com quem? Comigo. Com a casa de doces. Uma casa coberta de guloseimas, muito convidativa para que eles pudessem aproveitar. A casa de doces representa a casa dos sonhos, onde em mim havia tudo aquilo que aparentava de bom. A casa, ela é majestosa, mas dentro dela, dentro de mim, mora o perigo. E quantas vezes nós somos ludibriados por uma falsa realidade. E quando nós assustamos, estamos saboreando esses doces. Estamos saboreando os prazeres que são tão passageiros. Essa casa saborosa que sou eu, dentro dela mora a bruxa má, que está aguardando alguém comer do doce para poder aparecer. Então aqui nós temos a simbologia dos vícios, de tudo aquilo que nos prende às coisas do mundo. Porque os vícios, aparentemente, parecem ser convidativos. Essa casa de doces que chama a atenção de quem vê. Mas quando se pega o primeiro doce, quando se experimenta o vício, surge então a bruxa má, o próprio vício, que
quer enlear, que quer aproveitar ou até mesmo matar aquele que está utilizando do vício. Os vícios, eles nos trazem este encanto. E não nos iludamos, é preciso nós falarmos da realidade. Quando nós consumimos um determinado produto que vicia, no primeiro momento nós sentimos prazer. No primeiro momento, a euforia, aquele torpor, aquela alegria passageira que vai nos contagiando, o esquecimento do problema que nos levou a poder utilizar daquele vício. Mas logo, logo, a vivência amarga. Logo, logo, cair dentro de si. Porque a situação vivenciada anteriormente, ela não se modificou, permanece a mesma. Nós voltamos a ela, porque o efeito do produto utilizado passou, e nós vamos buscando, então, experimentar novas doses. E o organismo físico, como se acostuma facilmente com tudo, acaba por pedir cada vez mais, quando a dependência vai sendo gerada no indivíduo. Jesus, ele no seu evangelho nos diz que a porta de entrada do reino dos céus é muito estreita, mas que larga é a porta da perdição. É muito fácil enveredar pelo vício. O difícil é sair dele, porque o vício nos emaranha, o vício nos prende em uma gaiola e quer nos definhar. A bruxa, ela acolhe primeiramente João e Maria. Quando eles veem a bruxa, eles se assustam. Ela diz, não temam. Tudo isso que a minha casa de doces oferece é para vocês. Estava esperando por vocês. Entrem. Colocou-os assentados à mesa, serviu o que possuía de melhor, ofereceu a cama confortável para que eles pudessem dormir. Eles estavam perdidos na floresta, era tudo que eles desejavam. Até um instante em que ela se desvela. E ela então leva João para fora da casa, ao estábulo, e ali prende-o dentro de uma gaiola. E Maria, ela força aos serviços domésticos, para que ela pudesse trabalhar enquanto o irmão pudesse ser preparado para ser devorado pela própria bruxa. Então nós percebemos como que simbolicamente isso fala muito ao nosso coração. Porque, primeiramente, se oferece tudo o que é bom, o vício, na ótica equivocada da vida, faz isso, e depois nos tira as maiores preciosidades que temos, a começar da nossa saúde física. Porque o vício, ele vai nos consumindo. Então nós poderíamos dizer, também numa linguagem figurada, como está na mensagem escrita pelos benfeitores no livro Era uma Vez para Adultos, que o vício inicia-se em uma estrada de rosas perfumadas e termina num percurso cheio de espinhos, cheio de dores e de sofrimentos. A bruxa má acolhe com sorrisos como um traficante que espera na esquina da nossa casa os nossos filhos ou a nós próprios, com carisma, com falsa amizade, e nos apresenta depois a cobrança, que às vezes sai muito cara, com a própria vida
em algumas situações. Então, conforme nós dissemos, de Maria foi exigido o trabalho forçado e de João a própria vida. É muito importante que nós não nos permitamos enveredar pelos vícios. Sejam eles quais forem, os vícios físicos, por meio de produtos que nós utilizamos, os vícios morais, as drogas lícitas ou ilícitas, porque todo tipo de vício, físico ou moral, eles são degradantes, eles são prejudiciais, tanto ao nosso corpo físico, quanto também ao nosso corpo espiritual. É preciso abrir os olhos para poder enxergar estes caminhos tortuosos que nós vamos enveredar, percebendo que às vezes ao nosso lado existe um caminho luminoso, que nós não estamos conseguindo entrever, porque estamos fechados ali na nossa experiência negativa. Quando nós realizamos boas escolhas, com certeza a felicidade bate à nossa porta. No entanto, quando nós somos prisioneiros do vício, eis então que as dificuldades, os sofrimentos batem à nossa porta. E às vezes até como um chamamento para o despertamento, para que nós possamos de alguma forma cair dentro de nós mesmos para fazer este caminho de volta. O grande segredo de quando estamos envolvidos em um vício é desejar nos libertar. Tudo passa pelo desejo, pela vontade de poder realmente sair daquela experiência. Sem vontade, nós permanecemos envolvidos naquele vício. Às vezes o familiar, o amigo tem vontade que o outro se transforme, saia daquela experiência. Mas se aquele que está vivendo não enxerga isso, de nada adiantará. Preciso que o indivíduo queira sair da gaiola. Então João, quando está preso ali na gaiola, e ele percebe em determinado momento o que estava acontecendo, porque a bruxa envolvente, mesmo com ele preso, levava guloseimas, levava coisas gostosas para ele, porque o desejo dela é que ele engordasse para poder devorá-lo. Então ele percebe que há alguma coisa de errado. E ele quer sair daquela situação. Então ele começa a trabalhar por isso. Ele começa a negar a comida que ela estava levando sem que ela pudesse ver. Então ele começa a fazer um trabalho íntimo de ir deixando de utilizar daquilo que ele acreditava anteriormente que lhe trazia prazer. No caso aqui, a comida que o encantou, fez com que ele, na minha casa, tirasse os doces e comesse. Então agora ele começa a perceber que aqueles doces estão lhe prejudicando, que a bruxa má, ela tem um objetivo para com ele que não é tão produtivo assim. Então ele quer buscar a libertação. Em primeiro momento, João e Maria, então, eles ficam encantados por mim, pela casa de doces e balas, aceitam o convite de entrar na casa desconhecida, comeram o que lhes foi oferecido, dormiram naquela casa, se deixaram envolver, acreditaram que era o melhor, mas quando quiseram sair, quando fizeram essa movimentação, perceberam que estavam prisioneiros. Os dois, João na gaiola e Maria nos afazeres domésticos. A bruxa má não permitia que eles pudessem ir embora, mantinham-os como reféns. E o vício faz isso conosco. Nos aprisiona, nos mantém reféns dele.
acostumados com a utilização daquele produto, conforme nós falamos, ou naquele comportamento, nós criamos aquela dependência. E todo corte, toda mudança, ela também gera sofrimento e dor. E eles começaram, no momento que quiseram sair, a sofrer as consequências. Eles começaram a passar por experiências na colheita dos frutos que eles estavam semeando, quando eles despertaram o desejo de sair daquela casa. Então, por parte daquele que está enfermo, porque quando nós estamos envolvidos no vício, nós estamos doentes, é imprescindível que tenhamos a vontade de sair dessa situação. Sobretudo entendendo que estamos doentes. Temos que aceitar essa condição. Porque um tratamento realmente se inicia quando nós reconhecemos que estamos necessitados, precisando de um apoio, seja ele qual for. E é preciso nós dizermos que esse caminho, ele não é fácil. De maneira alguma é um caminho que vai apresentar facilidades, mas ele não é impossível de ser realizado, de ser feito, quando nós queremos matar esse desejo que aprisiona. Quando nós queremos despertar na intimidade do nosso ser forças que vão eclodir, que vão nos dar condições para podermos sair daquela experiência. Às vezes, na nossa jornada, quando nós despertamos para uma transformação, uma força excomunal surge e nós não sabemos de onde ela vem, mas ela vem da nossa intimidade. E nós percebemos isso na história. Porque Maria, essa menina frágil que nós dissemos lá no início, perdida, que só chorava, totalmente dependente de João, que chorava e resmungava, ela transforma-se. E é ela quem toma a iniciativa. Tudo começa a partir de Maria, que ela quer matar o desejo, ela quer matar o vício, ela quer sair daquela casa e libertar também o seu irmão. Ela quer salvar a sua família. Então, com vontade e com coragem, ela começa a meditar, a pensar como iria fazer isso. Ela quer a morte da bruxa má. Porque, simbolicamente, é preciso matar o vício em nós. Transformar, transubstanciar, canalizando para outras situações as experiências da nossa vida. E ela, então, consegue, numa situação que a história nos conta, fazer com que a bruxa pudesse subir na escada que levava ao forno e ali, o que ela, a bruxa, desejava fazer com eles, Maria fez, que foi jogá-la dentro do forno para que ela pudesse morrer queimada. E aqui é uma outra simbologia, que às vezes é uma figura até muito contundente, pesada na visão de alguns, contando para uma criança, que Maria joga a bruxa dentro do forno para morrer queimada. Mas aí está a mensagem que a história quer nos trazer. Queimar os nossos vícios, queimar aquilo que nos enleia negativamente, para nós nos libertarmos, para nós seguirmos adiante. Então, quando ela consegue fazer isso, quando ela consegue matar a bruxa e libertar o irmão, eles saem da casa com um tesouro. Eles encontram um tesouro que vão levar para a vida inteira. Um tesouro que vão carregar por onde forem, sem que os ladrões pudessem roubar, sem que a traça pudesse corroer ou ferrugem destruir. Porque quem vivenciou um vício e se curou, carrega um tesouro inestimável. E foi isso que aconteceu com eles.
quando eles saem da minha casa de doces, e vão para a floresta, estão perdidos de novo, que são sem eira nem beira naquela situação difícil, eles deparam-se com um lago que parece intransponível. E ali surge um cisne que vai auxiliá-los. O cisne os atravessa ali no lago e começam a surgir moradores da floresta, que vão apontando caminhos para que eles pudessem voltar para casa. Os recursos, meus amigos, sempre surgem quando nós queremos. Os cisnes, os moradores, a simbologia da história, os recursos divinos, apontar caminhos para viajarmos de volta para a nossa casa interior. Porque essa volta para a casa de João e Maria não é necessariamente literal a casa do Pai, que eles voltam para o convívio, mas é também esse retorno para dentro, meditando sobre a experiência, carregando o tesouro, para que eles pudessem se soerguer, seguir adiante. Então, os cisnes e os moradores representam para todos nós especialistas, clínicas de recuperação, medicamentos, amigos, familiares, benfeitores espirituais, a religião, que vai nos dando base, que vai nos dando sustentação para o retorno para a nossa casa. O importante é o nosso despertamento. O importante é nós substituirmos os maus pelos bons hábitos, nos reabilitando na nossa jornada. Mas esse conto, ele termina de uma maneira inusitada, que nos ensina muito, apresentando-nos uma das mais belas virtudes que podemos vivenciar no nosso coração, que é o perdão. Porque João e Maria, eles escutaram o diálogo da madraça com o pai, eles viram que o pai não desejava levá-los para a floresta, mas também não fez nada para que isso não acontecesse. Concordou com os desejos daquela nova esposa, não teve a voz de comando de um pai de família, afinal eles eram seus filhos, não era da madrasta, mas João e Maria não guardavam rancor. João e Maria não tinham mágoa do genitor. E a primeira coisa, quando eles se libertaram da casa de doces, foi retomar para o lar, voltar ao convívio com o pai. Então, João e Maria nos fala muito da parábola do filho pródigo, do filho que retorna, do filho que vai ao encontro do pai. Somente com a diferença de que, neste caso, os filhos se tornavam com amor ao pai, perdoando-o pelo que ele havia feito. Eles entendem a experiência e retiram dela o aprendizado. E aquela família, ela se une novamente. O perdão, essa virtude sublime, foi exemplificada por Jesus, foi nos trazida como um roteiro para a nossa iluminação. Inclusive, há uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que diz que o perdão é o remédio santo. Em todos os momentos da existência de Jesus aqui na Terra, ele nos convidou ao exercício dessa nobre virtude. E os últimos instantes dele na cruz foi com a mensagem do perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos dificuldades ainda de poder entender e vivenciar o perdão na sua integridade. Nós ainda confundimos muito perdão com desculpa. Nós ainda pensamos que perdoar
é esquecer aquilo que nos foi feito. Quanta coisa nós gostaríamos de esquecer e não nos esquecemos, que o esquecimento depende da nossa memória. Então a doutrina espírita vem nos ensinar que perdoar é não devolver o mal com o mal, que perdoar é não guardar ressentimento, que perdoar é estender a mão àquele que nos ofendeu, que perdoar é orar pelos nossos inimigos, conforme as palavras de Jesus. E o mestre por excelência, no diálogo com Simão Pedro, um dia lhe disse que deveríamos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão incondicional. Então nós vamos notando que a história de João e Maria, ela fala profundamente ao nosso coração em tantas experiências, em tantos ensinamentos marcantes, seja para as crianças, para os adolescentes, jovens, ou até mesmo nós que somos adultos. Nós não nos deixemos enlear por mim, pela casa de doces, na longa estrada da nossa existência. Não deixemos que a bruxa má nos prenda nas gaiolas da vida, que consigamos nos esforçar para sair da condição viciosa que muitos nos encontramos para a libertação, por meio do auxílio daqueles que são ao nosso entorno, que nos amam e que querem nos ver felizes. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas possam assistir. Se é a primeira vez que você se encontra aqui no canal, inscreva-se no canal do YouTube, ative o sininho, as notificações e ajude-nos a divulgar o bem pela internet. A semana que vem será o nosso penúltimo encontro, ou o último encontro das histórias, com a história Pocahontas. É uma história bem interessante, que fala também muito forte ao nosso coração. E você, é claro, é sempre o nosso convidado especial. Uma boa noite a todos e até breve, se Deus quiser. Meu Zertinho, nossa senhora, As meninas aqui em casa vão brigar comigo. Olha, comi quase uma árvore inteira de jujubinha. Eu tô comendo os marshmallows. Gente, é impossível de comer um só, não é? Gostoso demais. Envolvida com seminário, aprendendo tudinho. A gente vai só comendo, né? Só comendo. Mas foi gostoso hoje, não foi? Vocês gostaram? Nossa, adorei, gente! E agora, para finalizar nosso encontro de hoje, nós vamos escutar então a poesia, né? Poesia escrita pelo Charles Alexandre, intuído pela benfeitora Maria Dolores. Vamos ver? Vamos escutar bem bonitinho? Então fica tudo com Deus. Uma boa noite para vocês e até mais. De volta à casa do pai. Era uma vez um lenhador, pai de João e de Maria, unidos em seio de amor, a mãe alegre família. Faltava-lhes quase tudo, do vestir ao alimento, só não deixavam de ter gratidão, contentamento. Um dia tudo mudou, a dor chegou sem aviso,
A mãe desencarnou, o pai caiu deprimido. Largo tempo transcorreu, em meio à dura saudade. O pai então se envolveu com uma mulher da cidade. O pouco que era conta passou a faltar todo dia, e a madraça fazia de conta que amava João e Maria. Queria os meninos longe, tentava fazê-los partir, enchendo a cabeça do pai do medo de sucumbir. Mal temos o que comer, a dura carência consome, ou deixamos eles na estrada, ou vão perecer de fome. Ouvindo horrorizado, entre apatia e receios, sentia-se incomodado, mas não enxergava outros meios. Após a madraça insistir, o pai perdeu a esperança, deixando-se induzir, abandonou suas crianças. Em meio àquela penúria, sem farinha no embornal, largou os filhos na roda, a fome não tem moral. Quantas famílias imitam a história de João e Maria, abandonadas mendigam nas lutas da noite e do dia. A João experiente trazia nas algibeiras pedras que iam marcando as trilhas mais traiçoeiras. Mesmo ficando para trás, à distância de quase um dia, as crianças voltaram em paz, trazendo de volta a alegria. O pai sentiu grande alívio, um laivo de consciência, abriu os braços aos filhos cheio de benevolência. Mas não durou muito tempo o reencontro da família. A madraça tornou ao intento largar os pequenos na trilha. Na escura noite seguinte, em dura consternação, o pai conduziu seus filhos à dor da emancipação. Agora com medo e sozinhos, com o resto de pão no alforge, João lançou no caminho migalhas ao longo do bosque. Queria voltar na estrada, seguindo os sinais de trigo. Sob a noite enluarada, a casa do pai é o abrigo. Se cai a boa semente, a margem dura na estrada, as aves vêm de repente, roubando cada migalha. Nenhuma códia sobrou, mas muitas encruzilhadas. As crianças ficaram perdidas, esquecidas, abandonadas. E andando pelo caminho, em busca de facilidades, colheram os pobres meninos as duras lições da verdade. Nem sempre o que é mais fácil e espera ao alcance da mão, traz paz, conforto, alegria, alívio para o coração. Os irmãos mordiam a isca, dos bolos as guloseimas, a dona da casa egoísta traria grandes problemas. São as drogas, as bruxas, os abusos da infância, as pobres almas corruptas, algozes de todas as crianças. E João, achando-se esperto, entregou-se logo ao prazer, chegando cada vez mais perto, foi se deixando envolver. O conto é lamentável quando se torna verdade, na vida de muitos meninos sem marcos para a liberdade. Tantas famílias entregam pequenos à adoção, outros os largam nas ruas à esmola da compaixão. João atira-se aos doces, pensando que era forte. É Maria com medo, porém, quem livra o irmão da morte. E no ciclo de sofrimentos, as tramas que a vida faz, por trás dos contratempos, a bondade de Deus sempre jaz. Entrar na floresta também, em busca de um novo porto, além dos limites, porém, sem a zona de conforto. E ao sentir dentro de si a força desconhecida, Maria começa a agir em defesa da família. Para de frente ao forno, em alta temperatura, sentindo da velha bruxa as vibrações de amargura. Erguida ante a fornalha, com imensa arrogância, a bruxa malvada gargalha, humilha a pobre criança. É quando, por um impulso, Maria dá um empurrão, atira a bruxa ao forno, salva a vida de João. A mulher má para o fogo, as crianças fogem da brasa, tomam a estrada do lar, levam riquezas para casa. E vendo-as o pai no caminho, correu em sua direção, colhendo os dois pequeninos com abraço, reconciliação. E na casa de João e Maria, voltou a existir a família, pelo pão de cada dia, seguiam juntos na trilha.
Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos, de universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez